Quantas vezes na vida você sentiu que precisava se esconder, se adaptar, se calar, apenas para ser aceito? A verdade é que, desde muito cedo, somos ensinados a agradar, a cumprir expectativas e a buscar validação. Mas o que acontece quando você finalmente para tudo e faz a escolha mais ousada? Escolher a si mesmo? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, dizia que o maior processo de cura começa quando decidimos nos tornar quem realmente somos. E isso exige coragem, porque escolher a si mesmo não é sobre ser egoísta, é sobre sair do automático e começar a viver com verdade. Neste momento, tudo começa a mudar. Escolher a si mesmo é como acordar de um longo sono. Você percebe que passou anos dizendo sim quando queria dizer não, sorrindo quando queria chorar, aceitando migalhas emocionais quando merecia abundância. Quando essa virada acontece, há um desconforto inicial. Você sente medo, culpa, dúvida. Mas há também uma força que nasce, a consciência de que a sua vida tem valor. Jung nos ensinou que o inconsciente se revolta quando ignoramos nossa verdade e que a alma adoece quando você se trai. Por isso, essa escolha é um retorno ao centro, ao seu próprio templo interior. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Carl Jung acreditava que a principal missão do ser humano é tornar-se aquilo que realmente é. Ele chamava isso de processo de individuação. O caminho onde você se separa das máscaras sociais e reencontra sua essência. E isso só acontece quando você tem a coragem de priorizar a sua verdade acima das expectativas externas. A sociedade te programa para se encaixar, mas a alma grita por liberdade. A autenticidade, segundo Jung, é o antídoto contra a depressão, o vazio e a ansiedade. Porque quando você vive uma vida que não é sua, tudo adoece, corpo, mente e espírito. Ao escolher a si mesmo, você dá início ao processo mais libertador que existe. As vozes externas diminuem, e a sua voz interior começa a se tornar clara, firme, poderosa. Você não vive mais para agradar, mas para se realizar. Essa mudança não acontece de uma hora para outra. Ela exige vigilância, amor próprio e prática diária. Mas a recompensa é gigantesca. Você deixa de viver como um personagem e passa a ser o autor da sua própria história. E é nesse ponto que sua realidade começa a se alinhar com sua alma, com seu propósito, com sua verdade mais íntima. Algo mágico acontece quando você se escolhe. Seus relacionamentos se revelam. As conexões que estavam baseadas em controle, dependência ou medo começam a desmoronar. E isso pode parecer uma perda, mas na verdade é uma limpeza. Jung dizia que tudo o que não é consciente se manifesta como destino. Ou seja, enquanto você não se enxerga com clareza, atrai relações que refletem sua sombra. Quando você se coloca em primeiro lugar, começa a atrair pessoas que reconhecem sua luz, respeitam seus limites e caminham ao seu lado, não acima nem abaixo. Nesse ponto que muitas pessoas sentem medo. E se eu ficar sozinho? Mas a solidão que vem da autenticidade é muito diferente da solidão que vem da negação de si. Ela é fértil, profunda, transformadora. Nessa fase você percebe quem realmente te ama e quem apenas se aproveitava da sua falta de amor próprio. E ao invés de se sentir vazio, você começa a se preencher de algo raro: paz. Relacionamentos saudáveis não te sufocam, não te diminuem, não te moldam, eles te elevam. E tudo isso começa quando você escolhe se priorizar. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, a culpa aparece. É quase automático. Fomos condicionados a acreditar que pensar em si é egoísmo.
que dizer não é crueldade, que ter limites é ser frio. Mas Jung alertava: tudo o que reprimimos volta como sintoma. Ou seja, quanto mais você se anula, mais ansioso, doente e desconectado você se torna. A culpa é uma armadilha emocional criada por um sistema que quer te manter submisso. Mas ela só tem poder se você a alimenta. A libertação começa quando você encara essa culpa e decide não viver mais de acordo com ela. O medo também aparece. Medo do julgamento, do abandono, do fracasso. Mas, ironicamente, o verdadeiro fracasso é continuar vivendo uma vida que não te representa. Jung afirmava que aquele que olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro é enxergar todas as suas partes, inclusive as que você aprendeu a esconder. A coragem de se priorizar nasce quando você aceita sua humanidade, com luzes e sombras, com erros e acertos, com força e fragilidade. E é esse ato de aceitação que rompe as correntes da culpa e liberta sua alma. Quando você escolhe a si mesmo, uma força interna que estava adormecida começa a despertar. Jung chamava isso de contato com o self, o centro psíquico, mais profundo, onde mora sua verdade, sua intuição e sua essência. Esse reencontro não é suave nem imediato. Ele vem com rupturas, crises existenciais e momentos de silêncio profundo. Mas é exatamente nesses momentos que você passa a se escutar de verdade. A voz que antes era abafada pelos outros agora se torna clara. Ela diz o que te move, o que te adoece, o que te expande. E é nessa escuta que nasce a verdadeira confiança. Confiar em si não significa ter todas as respostas. Significa saber que, mesmo na incerteza, você está no caminho certo, o seu caminho. Esse despertar é um ponto sem volta. Você não consegue mais se sabotar do mesmo jeito, nem fingir ser quem não é. E apesar da dor que isso pode causar no início, o alívio de viver com verdade é indescritível. Você sente que pela primeira vez está inteiro. Jung dizia que o self é a totalidade do ser, e se alinhar a ele é o maior ato de cura possível. Não é sobre perfeição, é sobre inteireza. E essa inteireza começa no momento em que você se escolhe, mesmo quando o mundo grita o contrário. Talvez a parte mais dolorosa de tudo isso seja perceber o quanto você se traiu até aqui. Quantas vezes você se calou para manter a paz? Quantas vezes você se culpou por sentir demais, por desejar mais, por ser diferente? Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos se torna nossa sombra, e essa sombra nos persegue. Ao longo da vida você aprendeu a esconder seus sonhos, reprimir sua sensibilidade, anular sua vontade para agradar. Mas essa traição silenciosa tem um preço: vazio, frustração, doenças emocionais. A alma cansa de ser ignorada, e mais cedo ou mais tarde, ela cobra. Só que a boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. O primeiro passo é reconhecer essa dor sem julgamento. Olhar para si com compaixão e dizer: eu me perdoo por ter me esquecido de mim. Esse simples gesto abre espaço para algo novo. A cura não vem de fora. Não está em relacionamentos, diplomas, conquistas. Ela nasce no momento em que você para de se abandonar. Jung afirmava que a psique humana é feita para buscar completude. E a completude só vem quando você se integra com tudo o que é, tudo o que sente, tudo o que sonha. A verdadeira traição não é falhar com os outros, é falhar com sua própria alma. Você pode estar se perguntando: como na prática começar a me priorizar? O primeiro passo é o autoconhecimento. Tire tempo para estar com você mesmo, para se observar, para se escutar sem julgamento. A escrita terapêutica é uma ferramenta poderosa. Anotar seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades pode te revelar muito mais do que você imagina. A meditação e o silêncio também são caminhos para silenciar o barulho externo e ouvir sua verdade.
E, acima de tudo, aprenda a dizer não. Um não dito com amor é um sim para sua saúde emocional. Crie limites claros, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Se alguém se afasta porque você se escolheu, essa pessoa nunca esteve de verdade ao seu lado. O amor próprio afasta o que é falso e aproxima o que é verdadeiro. Jung dizia que o homem saudável não busca fugir da dor, mas se torna inteiro ao enfrentá-la. Então, enfrente. Dê pequenos passos. Escolha dizer a verdade, mesmo que sua voz trema. Escolha cuidar do seu corpo, das suas emoções, da sua energia. Você não precisa de permissão para se colocar em primeiro lugar. Você só precisa lembrar que a sua existência já é, por si só, um milagre. À medida que você se alinha com sua verdade, o mundo ao seu redor começa a mudar. As situações que antes te drenavam começam a perder força. As pessoas que te manipulavam começam a se afastar. E, principalmente, você começa a criar uma nova realidade baseada em autenticidade. Jung acreditava que o mundo externo é reflexo do mundo interno. Quando você se cura, suas experiências também se curam. E isso não é mágica, é energia, é frequência. Sua vibração muda quando você vive com propósito. E o universo responde a isso com sincronicidades, oportunidades e conexões verdadeiras. É nesse ponto que você entende que escolher a si mesmo nunca foi egoísmo. Foi um ato sagrado. Você não rejeitou os outros, você apenas parou de se rejeitar. E ao fazer isso, você se torna um farol para outras pessoas que também estão perdidas de si mesmas. Sua coragem inspira, sua luz guia, sua presença transforma. O mundo precisa de mais pessoas que vivem com o coração alinhado à alma. E isso começa com você, com o simples e poderoso ato de dizer: hoje eu escolho a mim. No fim das contas, toda essa jornada de priorizar a si mesmo não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre voltar para quem você sempre foi. Jung dizia que a vida não é sobre se tornar perfeito, mas inteiro. E a inteireza só vem quando você abraça sua luz e sua sombra, sua força e sua dor, seu passado e seu futuro. Escolher a si mesmo é o início de um reencontro com a alma, é o retorno para casa. E uma vez que você pisa nesse caminho, não há mais como voltar ao antigo. A sua vida começa a florescer de dentro para fora. Você não vive mais para provar nada a ninguém. Você vive para expressar quem você é. E isso é liberdade. Isso é saúde emocional. Isso é espiritualidade encarnada. Lembre-se, o maior ato de amor próprio começa quando você para de se trair. Escolher a si mesmo é talvez o gesto mais silencioso. E ao mesmo tempo, o mais revolucionário que você pode fazer. E esse vídeo foi um lembrete. Você merece ser o centro da sua própria vida. E se tudo o que você buscou até hoje, aceitação, amor, propósito, estivesse silenciosamente esperando o momento em que você escolhesse a si mesmo, agora que você compreende o poder transformador dessa decisão, é hora de agir. Se essa mensagem tocou você em algum nível profundo, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa se lembrar do seu próprio valor. Não adie mais o reencontro com sua verdade. A jornada começa com um simples passo: escolher-se.